Fala galera do Buzu 071, sejam bem-vindos e vamos iniciar a nossa viagem. No vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto não é muito bom não, viu gente? Reajuste da tarifa de ônibus em Salvador e na região metropolitana. Então eu vou chamar a vinheta, você vai deixando aí seu like e bora pro vídeo! E aí, bora lá? Desde o dia 4 de junho de 2022, a tarifa do ônibus urbano de Salvador passou por um reajuste. O valor, que era cobrado de R$ 4,40, foi reajustado para R$ 4,90. Durante o anúncio, a Prefeitura Municipal de Salvador atribuiu o reajuste da tarifa do ônibus na cidade a alguns itens como a alta do preço do diesel, a cobrança de ICMS no diesel que é consumido no transporte público e também a não aprovação de um subsídio federal que vinha sido ventilado entre a gestão municipal e o governo federal. E aí pronto, né? A tarifa foi reajustada desde então, o acréscimo de 50 centavos na tarifa, que esse valor já leva em consideração a integração entre o sistema de ônibus e também o de metrô. Então, seguindo aquela velha tradição, né, do sistema de transporte de Salvador, após o anúncio de Salvador, você pode contar 7 dias, amigo, 7 dias, e os ônibus metropolitanos costumam anunciar também que vão ser reajustados. E não deu outra. Quando foi no dia 8 de junho, o governo estadual anunciou também o reajuste do ônibus metropolitano. Então, o reajuste do ônibus metropolitano, segundo o governo estadual, ia ficar entre 11% e 12%, onde as tarifas sairiam de R$ 4,30 a R$ 8,60 para R$ 4,80 a R$ 9,60. Então, pessoal, o que eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo é abrir a mente do passageiro de ônibus de Salvador, que assim, no primeiro ponto eu vou dizer que a gente está vivendo uma crise econômica, onde a gente sabe que os insumos estão aumentando, para a empresa de ônibus também aumenta, o diesel está bem caro e isso a gente sabe que tem um preço dentro de uma operação de transporte. Porém, o que eu não posso deixar de falar aqui é o seguinte: os operadores de transporte público de Salvador e da região metropolitana têm que ter a ideia que o serviço oferecido pelas empresas de transporte é muito aquém do valor que é pago pelo usuário lá na borboleta, quando passa na catraca, irmão. Então, assim, hoje Salvador já teve uma evolução no sentido de incorporar ônibus com ar-condicionado na frota, no sentido de ter a frota 100% com acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência, algum tipo de deficiência física. Entretanto, ainda assim é um sistema que tem muito a melhorar. Já na região metropolitana, é uma situação bem complexa, porque, com exceção à empresa Brisa, nenhum dos outros operadores fazem investimento em renovação de frota. Então a gente está falando de um sistema de ônibus que ele não é renovado, que ele tem ônibus com mais de 15 anos de uso e que, se Salvador é ruim, a região metropolitana eu nem sei te dizer o que é. Então a ideia é essa. Eu acho que muito da situação do transporte público na região metropolitana passa pelo ensejo do governo do estado da Bahia, que não licita o sistema, não fornece também segurança para os operadores, para que eles possam fazer investimentos e melhorar a qualidade do serviço que é ofertado para a população. Salvador também, como uma das 5 maiores cidades do país, tem muito a evoluir em aspectos operacionais, em conforto, no padrão do veículo que é utilizado na cidade, que
sinceramente, Salvador, apesar de ser uma metrópole, ela tem ônibus com perfil de cidades de porte médio. Então, eu acho que também tem esse ponto aí a ser desenvolvido em Salvador. Então, assim, o transporte tá caro mesmo, tá ruim para o usuário e em prefeitura, governo do estado, empresas de ônibus, eles precisam ter a ideia que o transporte é ruim e procurar artifícios para desenvolver esse sistema de transporte, que é o que o passageiro espera. Agora, antes de finalizar esse vídeo aqui, eu queria dizer o seguinte: transporte público é um dos pilares mais importantes da mobilidade urbana de qualquer cidade grande no mundo. Então, assim, se o transporte público é ruim, ele impacta na geração de emprego, na movimentação da própria economia, onde as pessoas costumam usar o transporte público para se locomover, para consumir em outras regiões da cidade, para momentos de lazer. Então, é o transporte público que faz essa movimentação. Então, é preciso que os governantes eles enxerguem o transporte público como uma ferramenta de desenvolvimento social da nossa cidade e que procurem, de fato, ofertar às pessoas um transporte que seja digno, que tenha qualidade, que tenha conforto e, além disso, tenha eficiência, que enxergue dentro da dinâmica da cidade onde as pessoas estão se movimentando para você ofertar aquele ônibus para fazer essa migração das pessoas. Então, é isso que eu queria falar. Eu acho que o transporte ficou bem caro em Salvador, principalmente pelo que é oferecido. Mas, em compensação, eu acredito que com um trabalho duro e consistente, nós conseguimos mudar esse cenário. E você, o que é que acha? Diga aqui embaixo, ó. Me diga se você está satisfeito com esse ônibus de R$ 4,90 em Salvador. Valeu? Diminua aí, piloto. Ô véi, se ligue, a gente tá chegando no final de linha aqui desse vídeo, mas não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Valeu? Fui!